Muito boa tarde, que além do que é um bote, bom dia, ni hao, independente aí do horário que você me escuta. Meu nome é Paulo Manuel, se você chegou até aqui é porque você já é nosso cliente e eu agradeço muito pela confiança nos nossos produtos, né? Em preferência aqui pela Wampo. O que eu me proponho a fazer hoje, especificamente, não é? Fazer um treinamento versão 2.0 sobre a nossa planilha de formação de preço, que para quem está a chegar agora, não é? Está agora na versão 2.0 esse treinamento, porque a versão 1.0 continha alguns itens que hoje, não é? A gente acabou avançando, a gente acabou melhorando, graças inclusive, não é? Às várias sugestões, a gentileza dos clientes com quem a gente trabalha e que tem trago as suas sugestões, não é? Uma pena que a gente não consiga atender todas as sugestões, mas aquilo que a gente consegue trazer aqui, o que é extremamente essencial, a gente aplica. Ora, para você que chega agora pelo primeiro instante, não é? A questão que deve se fazer, a questão que fica inicialmente, que é o seguinte ponto: toda vez que você compra uma planilha da gente, especificamente da Wango, não falo de outras empresas, não é? É que é necessário desbloquear as planilhas, porque em grande parte as nossas planilhas são desenvolvidas usando macros VBA, né? Que é uma ferramenta dentro do Excel que nos permite desenvolver planilhas muito mais inteligentes, literalmente falando. Se não ocorrer esse desbloqueio, o que acontece é que no momento que você vai abrir a sua planilha, ela vai aparecer especificamente nessa mensagem aqui de modo de exibição protegido, ou seja, dizendo que a sua planilha está protegida, e que você não vai conseguir usar ela. Literalmente isso, você não vai conseguir salvar nenhuma informação nela. Esse é o ponto. Por isso que ela vai pedir aqui para habilitar. Mesmo habilitando por aqui, às vezes pode ocorrer um erro. Qual é o melhor procedimento, então, para o momento, para o primeiro instante que você baixa a nossa planilha? O melhor procedimento é que você faça o seguinte, não é? Eu vou fechar aqui a planilha, apenas para que você perceba, não é? Vou fechar aqui, vou abrir outra, ela está aqui, a precificação de serviço 2.0, eu vou abrir, aqui vem aqui, vou selecionar ela, vou nas opções, aqui propriedades, depois eu venho aqui então, onde ela está, desbloquear, clico aqui, aplicar, ok, tudo certo. Agora eu posso dar duplo clique, tu verá que agora a planilha vai ser aberta, não é? De modo, ou vai ser aberta, já não terá mais aquele erro, não é? Essa é uma que já está aberta, que eu vou usar para exemplo. Só um instante que ela está aqui a processar. Perfeito, ela já está aberta, não é? Já abriu aqui, dá para perceber especificamente que já não tem mais aquela mensagem de erro que ela exibia anteriormente. Então, esse aqui não é um ponto importante que eu gostava de trazer aqui para vocês. Então, é necessário desbloquear então a planilha para isso. Feito isso, vamos então avançar para a apresentação. Vou fechar essa. Vou então aqui, não é? A apresentação que eu farei aqui, ela será com foco em indústria, não é? Quando eu me refiro a indústria, entenda-se como indústria, não é? Todas aquelas empresas que fazem transformação de produto de alguma forma, como por exemplo, padaria, restaurantes, não é? As indústrias convencionais que você eventualmente deve conhecer ali, sei lá, a indústria de transformação de tomate para massa tomate, entre tantas outras. O ponto principal aqui é que o termo indústria que a gente usa para se referir aqui dentro da nossa planilha são as empresas que elas precisam, que elas pegam a matéria-prima, não é? Trazem essa matéria-prima para dentro da sua estrutura, não é? Ou seja, para dentro da sua empresa e depois então elas transformam essa matéria-prima em outro produto. Vamos começar aqui por um caso muito simples, né? O caso da padaria, aqui o caso da padaria, que é algo muito corriqueiro, não é? O caso da padaria ele é muito parecido com as demais indústrias de mercado. Vamos supor aqui que na minha padaria que eu venho aqui, primeiramente eu tenho aqui o espaço onde eu insiro a matéria-prima. Aqui onde eu insiro a matéria-prima especificamente, né,
Interessante entender dois aspectos principais. É o local onde eu insiro a matéria-prima, porém, eu devo ter em conta que a matéria-prima que eu me refiro aqui, e o valor da matéria-prima que eu vou me referir aqui, que eu vou inserir, é especificamente o valor da menor unidade possível. Como assim, Paulo? Dê um exemplo melhor para ficar mais fácil. Imagine, por exemplo, não é, que eu vou comprar, sei lá, um saco de trigo, 50 quilos. Comprar 50 quilos de trigo, não é? Posso por aqui, vou comprar 50 quilos. 50 quilos, esses 50 quilos têm um custado equivalente, por exemplo, sei lá, 500 kwanzas. Ok. O preço que eu vou inserir aqui não é aqui no preço, aqui na matéria-prima, não é o valor a grosso, não é o valor bruto do produto, não é o valor total. O que eu vou inserir aqui é o valor unitário que eu vou usar para dentro para dentro do meu produto, ou seja, o valor da menor unidade possível. Deixa eu dar outro exemplo. Vamos aqui supor, por exemplo, se fosse aqui uma receita de um determinado bolo, se eu, por exemplo, tivesse a fazer uma receita de um bolo e aqui tivesse que inserir o preço do ovo, aqui eu venho e escrevo o ovo. O que é que eu deveria trazer aqui de valor, não é, especificamente para o ovo? Aqui no ovo eu poderia trazer aqui o preço, não é, de um determinado ovo, porque dentro da minha receita a menor unidade então seria um ovo, por exemplo. Então, se na minha receita, por exemplo, vamos lá supor que eu venha usar açúcar e eu comprei 1 kg de açúcar, porém, na hora de usar, dentro da minha receita, eu não usar necessariamente 1 kg de açúcar, mas uma caneca de açúcar, o preço que eu vou inserir aqui, não é? Vou supor aqui, por exemplo, açúcar. Vou escrever aqui açúcar, unidade, sei lá, caneca, não é? A unidade aqui vai ser caneca. Aqui o ovo, vamos supor que vai ser 5 kwanzas. Aqui, qual que seria o preço da caneca de açúcar que ele está interessado aqui em saber? Para eu encontrar o preço da caneca de açúcar, né, junto ao meu fornecedor, eu posso vir aqui e me perguntar quantas canecas de açúcar saem dentro de 1 kg. Vamos supor que de 1 kg sai 8 canecas de açúcar. Quanto é que dá 1 kg de açúcar? 1 kg de açúcar dá, por exemplo, 150 kwanzas. Vem aqui, quer dizer que uma caneca de açúcar custa 18,75 kwanzas, não é? 75, desculpa, 18,75. Seria esse, então, o item aqui, o valor aqui a ser inserido. Então, é importante entender esse conceito, que o conceito que a gente traz aqui, na matéria-prima, é o preço da menor unidade possível, entendendo, então, como menor unidade, né, aquele valor, não é, aquela medida, o valor correspondente à menor medida aí da sua matéria-prima. E isso tem que ficar muito claro, né? Então, mais ou menos nessa linha aqui que eu estou a me referir. Vamos supor, por exemplo, se eu fosse fazer arroz, comprei 1 kg de arroz, por exemplo, sei lá, tem aqui, por exemplo, comprei 1 kg de arroz, mas na minha receita não uso necessariamente 1 kg, uso, sei lá, 3 canecas. Eu vou inserir aqui o preço o valor de uma caneca, porque depois, no outro lado, eu vou inserir, não é? Vou poder dizer quantas canecas eu pretendo usar, entende? Então, especificamente, o primeiro ponto é isso que eu espero que tu entenda, não é? Isso que eu espero que tu entenda, que aqui o valor que a gente vai inserir, não é? É o valor da menor unidade possível, entende? Esse aqui que é o ponto principal. Então, vamos aqui trabalhar, né, que é para a gente fazer uma fornalha de pães. Por aqui, farinha de trigo, ok, fermento, sei lá, vamos por aqui, sal, ovo, açúcar, farinha de rosca, por exemplo. Aqui no caso, farinha de rosca, vou por aqui, que vai ser cajé, aqui farinha de trigo vai ser cajé, 1 kg, o fermento vai ser 1 kg, porque eu estou aqui a produzir uma fornalha de pão, não é? Ovo, ok, vamos usar ovo, açúcar vamos usar o cajé também 1 kg, partindo do pressuposto aqui que a gente comprou, não é? Sacos grandes desses produtos aqui, não é? A que eu me refiro.
Então, aqui eu vou inserir o preço da menor unidade de cada um deles, que no caso aqui a menor unidade vai ser 1 quilo, que a gente quer trabalhar. Supondo aqui para o nosso exemplo, por aqui vai ser 20 kwanzas. Ok? E como é que eu faço então agora, como é que eu começo a formar o preço do meu produto? Bom, a primeira coisa que eu faço especificamente é o que? Eu venho para aqui, cadastro de serviços, né? Cadastro de serviços e venho aqui cadastro de serviços. Ponto. Eu venho aqui, como é que eu faço isso? Eu venho aqui, vou pegar cadastro de serviço. Primeira coisa que eu vou fazer, primeira coisa que eu faço especificamente, venho aqui inserir matéria-prima, que eu sei que eu vou usar trigo, farinha de trigo no caso, não é? Já foi. Venho aqui, vou usar fermento. Eu vou usar, para além do fermento, aqui na minha receita, não é? Eu vou usar, vamos supor, vou usar aqui também o açúcar, aqui supor, né? Vou usar aqui o açúcar. Só um instante, desligando algumas coisas aqui do meu computador, né? Que está deixando ele meio lento. Deixando ele meio lento. Ok. Eu acho que agora ele está bem mais leve aqui para mim. Tá? Que eu veio, açúcar já está, farinha de rosca já está. Então, vou supor aqui para o nosso caso que eu vou usar, sei lá, 35 quilos de farinha de trigo, que eu vou usar aqui 20 quilos de fermento, vou usar 5 quilos de açúcar, vou usar 18 quilos de farinha de rosca. E assim você vai inserindo, não é, os outros ingredientes que você vai ter ali. O que ele vai passar aqui, primeiramente, vai passar aqui o custo da matéria-prima, né? O custo dos materiais. Então aqui eu venho e vou escrever pão. Pão, ok, perfeito. Aqui ele vem e pede então para inserir o custo da mão de obra, não é? O custo da mão de obra que ele pede para inserir aqui é na eventualidade da empresa precisar, não é, contratar uma mão de obra intermitente, ou seja, uma mão de obra esporádica para ajudar efetivamente a executar o trabalho. Pense no seguinte caso, né? Suponhamos que você teve ali, que você está a precificar um produto que você vai vender para um cliente, porque o cliente ele quer urgência, 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 e tu não consegue entregar, atender a demanda dele dentro do seu cronograma normal de prazo. Isso por quê? Porque tu está aí com seus funcionários, né, já alocados, cada um dentro da sua empresa, cada um dentro da sua função, e aqui, então, como você vai precisar atender esse cliente novo, com essa demanda grande, né, que acabou de chegar, aí tu precisa contratar uma outra pessoa especificamente para te ajudar a prestar esse serviço, a executar o trabalho. Então, é aqui onde tu vem, que tu vai inserir o custo dessa mão de obra intermitente, ou essa mão de obra esporádica, entende? Não é não é a mão de obra corrente que tu já usa no dia a dia dentro da sua empresa, que tu já paga mensalmente. Não é especificamente essa mão de obra. É uma mão de obra intermitente que tu precisou especificamente pagar para te ajudar a executar a entregar um serviço que foi um serviço esporádico, não é um serviço que apareceu aí, que tu vai precisar entregar na urgência. Então, como tu vai precisar entregar na urgência, vai precisar cobrar mais, né? Cobrar mais vai decorrer muito do tempo, inclusive até de contratar outras pessoas para que você entregue também o mais rápido possível. É por este motivo, então, que tu vai efetivamente inserir aqui o custo de mão de obra. Depois disso, depois disso, não é, o que nós temos aqui? Ele pede aqui transporte. Esse transporte, para você que trabalha com a indústria, não é? Processo de transformação, tudo mais, é o transporte referente ao processo de entrega do seu produto. Então, o seu cliente comprou o produto, não é? Você para além de produzir, e na hora de vender, tu ainda precisa entregar para o cliente. Então, é para isso que ele pede aqui que tu insiras o transporte. Então, eu venho aqui, vou inserir, não é? Por exemplo, vamos supor que eu vou gastar 350 kwanzas de transporte e no processo de entrega. E nesse processo de entrega, eu venho a gastar, por exemplo, sei lá, 50 kwanzas com alimentação, enquanto eu estou ali
a transportar os meus clientes. Nesse processo também acabei gastando ali, sei lá, 35 kwanzas com algum outro custo ao longo do processo, ali um custo que eu não previ, acabou acontecendo algum imprevisto e ponto. Ok. Agora, ele pede aqui imposto. Né? O que seria aqui então os impostos? Aqui, sei lá, vou supor que eu pago 14% de IVA, ou poderia ser 1% de imposto de selo, não é? Poderia ser qualquer outro item de imposto que você vai efetivamente inserir aqui. Depois aqui ele pede uma variável importante, é o ponto primeiro que você tem que ficar alerta aqui, não é? Percentual dos custos indivisíveis. Primeiramente, não é? O que são custos indivisíveis? Não é? Os custos indivisíveis dentro de uma empresa de produção industrial, não é? Uma empresa que trabalha com indústria, uma empresa que trabalha com transformação de produtos, são especificamente, não é? São especificamente aqueles custos decorrentes da matéria-prima que é usada dentro de uma determinada receita, porém que a gente não consegue subdividir ou não consegue calcular exatamente em termos quantitativos ou em termos monetários quanto é que foram dentro de uma determinada receita. Entende? Sei lá, por exemplo, tempero, eventualmente óleo, para além de tempero, o óleo pode ser, sei lá, manteiga, enfim, sabe aqueles, eu me refiro especificamente àqueles itens que você como gestor entende que eles cabem dentro da sua, que eles são usados dentro da sua receita, não é no seu processo de fabricação, porém que eles, que a olho nu, não é, o que você não tem condições de mensurar eles, não é, economicamente falando, por exemplo, que nem a gente conseguiu mensurar, não é, sei lá, o quilo de arroz ou o quilo da farinha de trigo. Então, como a gente tem alguns itens dentro do nosso processo de fabricação que nós não conseguimos mensurar, então, esses itens todos que usamos dentro do nosso processo de produção são esses que a gente chama de variáveis indivisíveis, né? que são os custos indivisíveis. Há custos que nós não conseguimos subdividir eles e que nós sabemos que eles são transversais para todos os produtos que nós temos dentro da empresa. E como a gente não pode simplesmente abdicar deles, ou seja, não usá-los ou jogá-los fora, claro, então a gente precisa trazer eles aqui dentro da nossa realidade de alguma forma. E como é que a gente então encontra esse percentual dos custos indivisíveis, não é? Vamos supor aqui que ao longo de 12 meses de trabalho, não é? A empresa teve, não é, acabou gastando 1 milhão de kwanzas com custos indivisíveis, não é, para esses itens, e nesse mesmo tempo a empresa teve um faturamento total de 86 milhões de kwanzas. 86 milhões de kwanzas, inserir aqui o número 12, ele aqui já vai me passar o percentual de custos indivisíveis que eu vou trazê-los aqui. Vou trazer aqui 1,16. Esse percentual de custos indivisíveis é importante entender que a gente só vai usar eles, a gente só usa eles para aqueles produtos que a gente precisa transformar dentro da nossa empresa, não é? Se você, além da indústria, por exemplo, além do processo industrial, tu ainda vende produtos acabados, como por exemplo no caso de um restaurante que a gente vai passar daqui a pouco, não é? Esse percentual de custos indivisíveis tu não precisa inserir, por exemplo, sei lá, numa Coca-Cola, entende? Especificamente nos itens que tu precisa transformar dentro da sua empresa. É esse o ponto, não é? É esse o ponto. Depois disso, o que nós temos aqui? Aqui nós temos, né, ele nos pede aqui para que eu insira comissões. Então, eu vou aqui inserir comissões, não é? Comissões no caso aqui de, vamos assim dizer, de eu precisar pagar uma comissão para os meus vendedores. Suponhamos que eu venha aqui e pague uma comissão de 38%, né? Uma comissão de 38%, e aqui abaixo ele me pede, não é, o percentual de custo fixo. O que é isso de percentual de custo fixo? O conceito, ele de certa forma é equiparável, não é, com o percentual dos custos indivisíveis, mas com uma grande diferença. O ponto principal é que o percentual de custos fixos, ele é um valor percentual, é um valor percentual que a gente vai inserir dentro do preço de cada produto ou serviço que a gente vai ter dentro da nossa empresa.
Então, é um valor que a gente vai inserir dentro do preço de cada produto para cada produto ou serviço da nossa empresa consiga nos ajudar a pagar o custo fixo da empresa. Deixa eu dar um exemplo aqui que, enfim, vai acabar sendo redundante, né, para quem teve o primeiro contato comigo, que quando eu acabei dando o exemplo do percentual do custo fixo, que é o seguinte: imagine que você não é como responsável de uma determinada casa e dentro da sua casa você tenha 4, 5 filhos. E chegou um determinado momento que você percebe, pô, nós aqui em casa todos os meses gastamos pelo menos, sei lá, 200 mil kwanzas para a alimentação básica de casa. Só que eu, como pai, eu como responsável de casa, nesse preciso momento, não consigo pagar as contas, não é? Ou oferir 200 mil todos os meses para comprar a cesta básica de casa. Como é que eu faço para resolver esse problema? Tu pega, chama os teus filhos, olha, filhos, então, como vocês aqui são cinco, não é? E eu pai, e eu responsável, estou aqui com dificuldade de pagar a alimentação básica de casa, estou aqui instituindo como pai, ou como responsável de casa, também como mãe, não é? Que a partir de hoje cada um de vocês vai contribuir com 8% ou 10% do seu salário, com 8% do seu salário para nos ajudar a pagar a alimentação básica de casa, ou 15%, mas pai, não importa, eu pai, eu responsável, instituir ponto, e a partir disso, a partir daquele momento, cada um dos seus filhos passa a contribuir então com 15%, não é daqui 15% sobre o salário dele, independente de quanto ele ganha, ele vai contribuir com 15% e ponto. É isso que você decidiu. Só que a questão que fica é, como é que seria isso dentro da nossa empresa? Bem, dentro da sua empresa, esse valor que você institui, por exemplo, né, que eu me referi aqui de 15%, é o que nós dentro da empresa conceituamos, né, convencionamos como percentual de custo fixo, em termos convencionais, em termos conceituais. Na outra ponta, os itens da cesta básica da sua casa seriam equivalentes aos custos fixos da sua empresa, não é? Como, por exemplo, água, luz, aluguel, internet, funcionário, ou seja, aqueles itens que você paga todo santo mês, faça chuva ou faça sol, vendendo ou não, entende? Tendo receita ou não, vendendo ou não, todo santo mês você precisa pagar efetivamente esses itens, não é? E nessa linha, então, nessa linha que ele se refere. Tem um pequeno aspecto aqui, diferente do percentual de custos indivisíveis, que você só vai inserir eles especificamente nos produtos que são transformados, ou nos produtos de base industrial, no percentual de custo fixo, independente do produto ser transformado ou não, independente do produto, não é, sofrer um processo de transformação, desde que ele seja um produto que vai ser vendido pela empresa, ele precisa contribuir para pagar o custo fixo, entende? Essa é a grande diferença entre um e outro, não é? O percentual de custo fixo, ele vai aí para todo mundo. O percentual de custos indivisíveis, ele é muito bem localizado, não é apenas para aqueles produtos ou aqueles serviços que são transformados. É mais ou menos nessa linha. E como é que a gente encontra esse percentual de custo fixo? Novamente, a gente deixou aqui uma estrutura, não é? Deixou aqui uma estrutura para que você possa fazer ali, então, o exemplo, né? Eu tenho aqui, por exemplo, vamos supor que durante 12 meses de trabalho também, que eu estou aqui considerando 12 meses, a empresa gastou 2 milhões de kwanzas com custo fixo, e nesse mesmo tempo a empresa teve um faturamento global dos mesmos 86 milhões, e estamos aqui a falar de 12 meses, vem aqui, vou inserir o número 12, então aqui o percentual de custo fixo é de 2,33%. Depois eu venho aqui, ele me pede a margem de lucro desejada. Então a margem de lucro desejada, eu venho aqui, por exemplo, vou pedir, não, sei lá, quero uma margem de lucro de 45%, venho aqui, vou inserir, né? Uma margem de lucro de 40%, vem aqui, vou inserir aqui, não é? Isso, vou inserir 45%. 45%. E eu vejo aqui que ele me trouxe aqui um erro. O valor aqui ficou negativo. Por que o valor ficou negativo? 45%. Bem, eu fiz esse número aí, deixei de propósito aqui para que a gente vá agora, não é, para uma outra tabela, para que eu explique
alguma coisa para que eu vos traga aqui uma outra percepção sobre o processo de formação de preço, que é um erro que as pessoas têm cometido de forma corriqueira, não é? Que é justamente a diferença. Deixa eu só abrir aqui a minha planilha, eu tenho aqui isso, a diferença entre o markup e a margem de lucro, né? Entre o markup e a margem de lucro. Um segundo, que a minha tela já está aqui aberta. Ok, a diferença entre o markup e a margem de lucro. Ok, a primeira coisa que eu gostava de dizer ao trazer essa tela, não é, é que não existe a possibilidade, é um mito, é um mito que existe a possibilidade de você cobrar mais de 100%, você ter uma margem de lucro de mais de 100% por cima do preço do seu produto. Não existe isso. Isso é um mito, isso é é uma falácia absurda. Mas como é que isso funciona? Como é que hoje as empresas formam preço na sua maior parte, né? Os gestores, principalmente da maior parte das pessoas que vêm, chegam até aqui para a gente. Normalmente o que acontece? A pessoa tem um custo do produto, aí ele pega esse custo do produto, por exemplo, insere num determinado espaço, e aqui, vamos supor aqui que ele comprou um determinado produto a 150 kwanzas, não é? E nesse processo de compra ali, entre comprar o produto, depois que comprou o produto, aí depois ainda teve mais outros custos para carregar, transporte, ele gastou, sei lá, 50 kwanzas. Então isso vai dar um custo total de 200 kwanzas. Ok, só que ali, aí ele fala, pô, cara, eu quero ter uma margem de lucro de 30% ou de 45% do meu produto. Aí 45% do meu produto, ele vem aqui, vai fazer vai ter aqui um multiplicador, não é? Vai trabalhar aqui com 45% por cima desse valor, então, e ele vai vender o preço dele, o produto dele, por 290 kwanzas, não é? Ele achando que vai ter uma margem de lucro de 45%. Bem, a priori, para começar, não é? É que não é assim, está redondamente enganado. Por quê? Porque a partir neste preciso momento, quando efetivamente tu usa o markup, não é? Que o markup, uma margem por cima dos custos do seu produto, não é? Tu efetivamente não está a criar, tu efetivamente, não é? Não está a criar, tu efetivamente não está a criar as condições para que tu tenha 45% do seu preço, 45% de margem de lucro. Porque neste momento que tu faz isso, né, para que tu tenha 45% do seu lucro, né, eu vou aqui provar para você agora, nesse preciso momento, porque é que esse valor aqui de 45%, essa margem, esse percentual de 45% está longe daquilo que você vai obter de margem de lucro. Observe aqui. Aqui eu tenho especificamente o quê? Eu tenho especificamente aqui que o meu preço de venda é 290, certo? Então, em tese, o que eu teria aqui de lucro seria 90 kwanzas. Então, o que eu teria aqui? Vou pegar aqui o preço de venda. O preço de venda é 290, que nós encontramos aqui. E o total dos custos, quanto? 200. 200, ok. Quando eu venho aqui, vou pegar para efetivamente fazer o quê? Pegar esse 90 aqui sobre os 290, né, especificamente, que é o meu preço de venda, eu vou ver que a minha margem de lucro é especificamente de quanto? De 31%. Né? Minha margem de lucro não é de 45%. Entende? Quando tu usa o markup, que é um percentual por cima dos seus custos, tu não está formando o preço com base na margem de lucro, não. Tu está formando o seu preço com base no markup, entende? Com base num multiplicador, que no caso aqui vai ser de 1,45. O que tu faz é o quê? Especificamente pegar a estrutura de custo e multiplicar por um valor percentual que você, para que você obtenha um resultado. Só que esse valor percentual que você vai, esse multiplicador que tu vai usar, que é efetivamente o markup, que aqui nós usamos de 45%, ele não significa dizer necessariamente que tu terá uma margem de lucro de 45%. Não, tu não terá uma margem de lucro de 45%, conforme eu pude provar para vocês. Na outra ponta, eu vou mostrar aqui num outro exemplo, não é? Que eu já fiz aqui de forma correta, não é? Como é que se processa aqui? É um modelo que a gente usou ali. Aqui vamos supor que os nossos custos, vamos assim dizer que os nossos custos, o custo do nosso produto, seja, por exemplo, de 350 kwanzas, esse é o valor pelo qual nós compramos o nosso produto.
como é que aqui nós temos, né, outros custos de aquisição, aqui não seria outros, tá, desculpa, outros custos de aquisição, aqui eu tenho, vamos supor que ao longo, depois de eu ter comprado, eu tenha gasto mais, sei lá, 230, aí contra os custos, ok, aí deu um total ali de 580, ok? Aqui então, no meu caso, eu espero ter uma margem de lucro de 45%. Como eu espero ter uma margem de lucro de 45%, eu aqui já fiz a minha fórmula, não é? Tendo em conta a margem de lucro que eu espero ter, tendo em conta a margem de lucro que eu espero ter, não é? Que eu aqui estou a levar em conta especificamente a margem de lucro desejada, não é? Aqui, só que aqui, o que é que eu faço? Quando eu uso a margem de lucro desejada diferente, não é? Que é diferente, por exemplo, aqui do meu markup, eu formo o meu, eu peço que é especificamente, eu peço especificamente aqui para ele, ok, deixa eu pegar aqui, total do custo, 580, isso, eu peço especificamente aqui para ele, eu vou usar o meu preço aqui, deixa eu abrir a minha forma, acho que não preciso abrir a forma, eu vou usar aqui a minha margem desejada por cima do meu preço para que eu tenha a minha margem de lucro, não é? Como é que isso funcionaria, né? Eu vou pegar, por exemplo, aqui no exemplo que a gente acabou de fazer, não é? Eu tenho aqui que o meu preço de venda que eu espero ter, não é? Vamos aqui supor que eu espero ter uma margem de lucro de 45%, não é? Que eu tenho aqui o meu preço de venda. Aqui eu tenho que o meu preço, tenho aqui que o total do meu custo é de 580. Aqui, 580, ok? 580 é o total do meu custo. 580, aqui que eu terei aqui de lucro bruto? Eu terei aqui de lucro bruto de 474,55. 474,55, não é? Onde eu venho aqui, 474,55, que vai ser a margem de lucro bruto que eu terei, e em função disso, ele aqui vai me passar, né, minha margem de lucro aqui de 45%, não é? Nós, para que a gente chegasse nesse valor aqui, é o que nós temos aqui dentro da nossa planilha, não é? Que nós convencionamos nessa estrutura aqui de índice, não é? De índice de composição do preço, O índice de composição do meu preço nunca pode, em momento algum, ser maior ou igual do que 100%. Nunca pode ser maior ou igual do que 100%, não é? Porque se eu ponho aqui, se aqui o meu índice de composição de preço for maior do que 100%, aqui o meu valor vai ser negativo. Então, a partir do momento que eu venho aqui organizando a minha estrutura, eu sempre tenho que cuidar, né, para saber qual é especificamente o índice, o valor total aqui do meu índice de composição do preço, de modo que se aqui já estiver 55, então o que eu tenho, o que eu terei de espaço para margem de lucro, né, não pode ser um número que pode ser maior, que somando com esse de maior ou igual do que 100%. Então aqui no caso eu vou usar 40%, que poderia ser, não é, o lucro máximo que eu poderia obter deste produto. E aqui abaixo, então, não é, ele me pede aqui quantidade de produtos, não é? Então aqui na parte de quantidade de produtos eu vou inserir aqui como se fosse, vou inserir aqui, não é, o número de produtos que eu consegui produzir, não é, especificamente com esta minha receita. Vamos supor aqui que eu tenho, que eu consegui aqui dessa minha receita, eu consegui produzir 25 unidades. 25 unidades, não é? Com 25 unidades é pouco, sei lá, vamos supor, 650 unidades. Ok? Muito grande também. Espero que, sei lá, 300 unidades. Ok? Ou 250. Tá. Tranquilo. E 136, eu gosto de ficar brincando aqui, né? Só para ver os números aqui mudando. Sei lá, 120. Ok, tranquilo. Perfeito. Uma outra forma de você observar que não existe a possibilidade de você ter uma margem de lucro acima de 100%, é que o seu preço, no final do dia, né, o seu preço, ele é o 100%. Como assim o seu preço é o 100%?
o seu preço, não é? Ele vai ser o 100%, no sentido de que dentro do seu preço, ele tem que couber, inclusive, já a margem de lucro. Então, dentro do seu preço, dentro do 100%, é onde tem de estar especificamente todos os custos que vão ser absorvidos dentro do seu produto, não é? Todos os custos referentes à sua estrutura administrativa e também lá dentro deve estar, não é? Deve estar especificamente a sua margem de lucro. Então, o seu preço, não é? Ele tem o seu preço, no final do dia, o seu preço, ele já vai corresponder a 100%. Então, a sua margem de lucro, ela tende a estar dentro desse intervalo de 100%. Por isso é que tu não vai conseguir, não é? Por isso é que é um mito quando a gente fala especificamente que a gente vai ter uma margem de lucro de mais de 100% de um determinado produto. Não existe a possibilidade de você ter uma margem de lucro de 100% ou de mais de 150% ou mais de 100% de um determinado produto. Não existe isso. Porque o teu preço total no final do dia, não é? Ele tem de ser especificamente, ele já vai corresponder a 100%. Não sei se eu consigo me fazer entender, não é? Enfim, como eu sempre refiro assim, ainda se tu tiveres alguma dúvida, não é? Fique à vontade, porque os nossos comentários estão sempre aqui abertos, que é para qualquer questão. Avançando então aqui dentro da nossa estrutura, não é? Aqui eu venho, vou cadastrar aqui o meu produto. Venho aqui, vou cadastrar o meu produto, vou cadastrar o meu produto, 284, então o preço do meu produto, que foi lá, vai cadastrar o produto, 280, tudo certo, venho aqui, vou pesquisar o meu produto, ok, 284, tudo certo, ok. Vamos lá, agora vamos tratar do caso então do restaurante. Se a gente tivesse, não é, a usar a nossa planilha para um restaurante, como é que seria? Para um restaurante, assim como qualquer outra indústria, nós precisamos perceber especificamente, não é, que um restaurante é uma indústria qualquer. Se ela é uma indústria qualquer, então a gente tem que tratar ela de forma séria como uma determinada indústria. A diferença é que o nível de complexidade de um restaurante, não é, às vezes ele é subestimado no seguinte sentido. O que se tem é que as pessoas formam o preço dos produtos, não é, de um restaurante como se estivessem a formar o preço de um produto acabado, entende? Como se estivessem a formar o preço da venda de uma Coca-Cola. Só que a coisa não funciona bem assim. Vamos pensar, por exemplo, um prato de arroz com feijão. Se eu tivesse que pegar um prato de arroz com feijão, efetivamente falando, o que eu teria que fazer primeiramente? Eu teria que pegar, não é, criar o preço de uma panela de arroz, não é, de uma porção de arroz dentro de uma panela. Para isso eu vou usar o que? Eu tenho aqui já o meu arroz, vou usar aqui a cebola, por exemplo, né? Vou usar aqui a cebola, vou usar aqui o alho, vou usar aqui o tomate. Perceba que aqui, nesse caso, não é, eu estou a inserir aqui no meu caso, especificamente, aqueles itens, não é, aqui na parte da matéria-prima, aqueles itens que eu consigo mensurar o valor monetário deles. Por exemplo, sei lá, cebola, quantas canecas de arroz? Quantas canecas de arroz eu consigo usar? Sei lá, eu consigo usar 25 canecas de arroz, não é? Eu uso uma caneca de arroz e, no meu caso, para fazer uma panela, eu vou usar 5 canecas de arroz. Aqui, no meu caso, cebola, olha, eu comprei, sei lá, 8 cebolas, não é? Eu usei 4 cebolas, então significa dizer que a cebola me custou um valor Y. Assim vai indo para o alho, vai indo para o tomate. Aqui, na parte da matéria-prima, tu vai inserir especificamente, não é, aquelas variáveis ou aqueles valores, aqueles itens, não é, dentro da sua estrutura, que tu consegue mensurar muito bem. Consegue pegar eles, não é, saber dentro da receita quanto é que vão em termos unitários, ok? Então, vou supor aqui que eu vou gastar, que eu vou inserir aqui, sei lá, 35, 14, 16, ok, perfeito. Então, vou formar aqui o preço da minha panela de arroz. Por que o preço da minha porção de arroz? Por que eu estou a formar o preço de uma porção de arroz? Por quê? Porque eu sei que num prato de arroz com feijão, o arroz, que vai ser uma porção de arroz, que é um produto, não é? Que é um produto, e vai também, por exemplo, a porção do feijão. Então,
Da mesma forma que eu estou a fazer com a porção de arroz, não é? Eu depois também vou ter que usar, não é, a estrutura da planilha para calcular a porção do feijão. Então eu venho aqui no cadastro de serviço, vou fazer o quê? E clicar, não é? Buscar aqui primeiramente meu arroz. No caso aqui vou fazer uma panela de arroz, e depois eu vou ter o sal, não vou precisar porque ele fica dentro dos itens indivisíveis, não é? Buscar aqui a cebola, vou buscar aqui, não é, o alho, vou buscar aqui o tomate, e aqui eu venho, vou especificamente dizer, sei lá, vou usar aqui, sei lá, 35 unidades, 16 unidades, 14 unidades, 18 unidades. Estou aqui a produzir uma panela de arroz. Né? Uma panela de arroz, eu venho aqui, vou escrever porção de arroz, tudo isso é para uma panela de arroz, porção de arroz. O conceito de custos adicionais, ele continua o mesmo. Vou supor que eu vou usar aqui, sei lá, que eu entrego o meu produto 350. Aqui eu tenho, não vou gastar com alimentação nesse produto. Aqui eu vou ter uma contingência de 50 quase para outros custos no processo da entrega. Aqui, os impostos, aqui suponhamos que eu vou pagar 14%. De novo, aqui ele me pede os custos indivisíveis. Tu vai ver que agora aqui, como a gente está a tratar do restaurante, não é? Aqui na parte dos custos indivisíveis vai fazer muito sentido, porque dentro do restaurante existe um monte de temperos, um monte de itens que tu vai usar dentro de uma determinada receita, por exemplo, que tu não vai conseguir mensurar, não é? É neste sentido aqui que tu deve, não é, trazer então aqui os itens no percentual dos custos, os custos indivisíveis aqui, percentual dos custos indivisíveis, seguindo o mesmo exemplo aqui que a gente fez, né? Então eu venho aqui, vou supor 1,16, ok? Comissões, suponhamos aqui que seja de, sei lá, vou ter aqui uma comissão de 6%, aqui eu vou ter um percentual de custo fixo que eu já calculei que é 2,33%, aqui margem de lucro esperada, aqui no caso nós supomos que eu quero ter uma margem de lucro de 38% ou 65%, daqui, ok, não ultrapassou o meu 100% aqui, essa aqui é a parte mais importante, é um ponto importante que precisa ser notado, e aqui eu tenho quantidade de produtos, então vamos supor que para essa nossa panela de arroz que a gente formou, a gente consegue tirar nela, sei lá, quantas porções? 250 porções? Isso, 250 é muito, vamos supor aqui, sei lá, 250 é muito, 120 será? Ok, 120, 100, ou 50 porções. Ok, então são 50 porções de arroz, não é, que a gente consegue tirar aqui dentro dessa nossa panela. Dessa forma, então, eu consegui formar o preço de uma porção de arroz. Agora, a pergunta que você deve estar se falando, pô, cara, e agora com feijão? Como é que eu faço? Com o feijão, tu vai precisar fazer da mesma forma. Entende? E com mais um outro ingrediente que tu vai usar dentro da sua planilha, dentro do seu produto, não é? Tu vai precisar fazer da mesma forma, especificamente falando, não é? Tu vai precisar fazer isso de uma outra, vai precisar fazer isso da mesma forma. Só que no seu caso, como você vai usar a planilha, não é? Aí para o restaurante, minha sugestão, tu vai baixar a planilha 2 vezes, não é? Vai baixar a planilha 2 vezes. De modo que a primeira vez que tu vai baixar, não é, tu usa a planilha apenas que é para formar o preço de todas as porções que tu vai usar. O que é que tu vais considerar, não é? Tu vais considerar especificamente o quê? Não precisa considerar. Tu vais considerar o percentual dos custos indivisíveis, não é? E o percentual de custo fixo. Perfeito. Percentual do custo fixo, não é? Ou não precisa considerar se for apenas que é para formar o preço das porções, não é? Não precisa considerar inicialmente o percentual do custo fixo, se você for formar apenas o preço das porções. Depois que tu formar o preço das porções numa planilha, aí tu pode trazer as porções aqui dentro da matéria-prima, não é? Como, vamos assim dizer, não é? Como matéria-prima dos seus pratos. Por quê? Porque aqui eu já vou trazer olha, o preço de uma, vamos assim dizer, não é? O preço aqui numa determinada receita do arroz com feijão, eu sei que eu vou usar a porção de arroz
porção de porção de feijão, e assim como vai indo, não é, outras porções, não é, item por item, para que tu consiga depois então trazer cada uma das porções aqui dentro, não é, de forma detalhada. Isso. Então, feito isso, então, o que eu vou fazer? Vou voltar aqui em cadastro de serviços, não é? Terminando aqui já, a gente vai agora para os finalmente, que eu venho ver que eu parei nessa parte aqui, não é, de forma detalhada, para que tu conseguisse ter aqui uma percepção muito nítida. Aqui eu venho, eu vou cadastrar o meu produto, aqui eu venho, cadastro o meu produto, que ele já vai direto para a base de dados, não é? Meu produto aqui está cadastrado, o que eu vou fazer? Vem agora, não é? Vou resolver o segundo problema. O segundo problema, não é? Da minha planilha. O segundo problema, especificamente, ele vai fazer referência ao seguinte aspecto. Quanto é que a empresa precisa vender efetivamente para que ela não tenha prejuízo financeiro? Esse é o segundo problema que a gente vai precisar resolver. E isso a gente vai deixar o que para o próximo vídeo, não é? Porque aqui já estamos em 45 minutos, vão ser 2 vídeos, não é? Para que você consiga olhar isso de forma detalhada e eu não preciso correr. Tem um aspecto importante que às vezes surge de perguntas, as pessoas me perguntam, pô, mas aqui, Paulo, tu usou o exemplo de 12 meses, e se na minha empresa não tiver 12 meses de dados, né? Tiver apenas 3 meses, pô, usa 3 meses. Aliás, minha sugestão, tendo em conta o mercado local, não é, o mercado angolano, não é, pode ser um outro país, independente aí do seu país, se você tiver a operar num mercado em que os preços, não é, o custo da sua matéria-prima, ele varia muito, mas muito rápido, não é, num curto espaço de tempo. Então, minha sugestão é que tu refaça os seus preços, não é, revise os seus preços uma vez a cada 3 meses. Então, use aqui, por exemplo, né, na sua estrutura, um faturamento global de 3 meses, usa aqui o custo indivisível de 3 meses, não é? Assim como no custo fixo, para que tu consiga, então, a cada 3 meses revisar, não é, os seus preços. Bem, no mais, é isso que nós temos aqui para o nosso primeiro vídeo, não é? Essa aqui é a parte 1, depois a gente vai ter, então, aí a parte 2, não é? Para que, efetivamente, a gente consiga resolver resolver o segundo problema, que a planilha nos ajuda, que é a perceber quanto é que efetivamente a empresa precisa vender para que não tenha prejuízo em termos financeiros, não é? E isso tendo em conta a quantidade de produtos a serem vendidos e também tendo em conta especificamente o valor monetário. Mas é isso, forte abraço, até breve.